Na página 35 do livro de vocês, fala assim, uma definição de filosofia. Quando eu estou dizendo que nós temos aqui uma definição para a filosofia, queremos dizer que vocês já sabem o que é filosofia. Vocês já viram aí a questão do desconstruir para reconstruir, do compreender, do discutir, do entender. Então, vocês já sabem o que é. Nesse momento, talvez você pergunte, mas a atividade da razão não é uma característica também central para as ciências? Os outros saberes também não recebem a razão para se justificar? Em que a filosofia se diferencia delas, então? Pensar, discutir, né? Responder questões não é respondida, atribuída também em outras áreas, em outra disciplina? E por que isso de discutir, de questionar, de resolver é tipo da filosofia, é característica disso, né? Então, a gente vai entender nessa citação aqui que a maneira que define, né, a maneira que define a filosofia, ela parte do princípio de que, sem dúvida, a atividade da razão marca o que há de comum na pesquisa científica e na atividade filosófica, assim como está presente na justificação de outros saberes. No entanto, a característica, a filosofia é o fato de ela ser, em primeiro lugar, uma investigação sobre o próprio pensamento ou ao modo como se constrói as leituras que fazemos do mundo, incluindo a leitura de nós mesmos. Vamos lá, gente? Voltou aqui. As primeiras características da filosofia, vamos marcar. Quem não aprender isso vai ter um pesadelo de noite. Vamos lá. Que a característica principal da filosofia, né, é o fato da investigação. Certo? É investigar. Não é aceitar uma proposta feita, um pensamento feito pelo seu colega, pelo seu professor. Não. Você parte do princípio de investigar. Isso aqui na minha mão é o que, gente? Digam aí para mim. Dá para ver o que é isso? Isso aqui na minha mão é uma maçã. E aí? Estou dizendo que isso é uma maçã. Vocês sabem que não é. Por que não é uma maçã? Porque vocês, fisicamente, vocês estão vendo na tela do smartphone de vocês, ou do telefone, ou do que é que queira, do computador, notebook, que isso é um marca-texto, isso é um lápis. Isso não é uma maçã. Porque a visão provou. Não precisou você investigar nada. Não precisou você investigar nada. Porém, aqui, dentro da minha mão, que vocês não conseguem ver, ó, fechada a minha mão aqui, tem uma moeda. E aí? Tem uma moeda. Ou vocês acreditam que tem uma moeda, ou vocês vão investigar, né? Se vocês forem investigar, de alguma forma, fazer com que essa minha mão ela seja aberta, minha mão é aberta, e dentro não tem uma moeda. Tem uma borracha. Ou seja, precisou você investigar para descobrir que eu não tinha uma moeda na mão. Pelo contrário, eu tinha uma borracha. Esse processo de investigação, ele é bem sério, né? E se eu dissesse agora que eu tenho uma moeda na mão? Vocês talvez já tivessem uma previsão e dissesse que eu não tenho uma moeda na mão. Eu tenho uma borracha. Porque eu já falei isso para vocês que eu tenho uma borracha. Então, gente, eu tenho uma moeda na mão. Vocês não acreditam. Agora vocês não acreditam mais porque vocês já pensam que eu tenho o quê? Que eu tenho uma moeda.
Coloca aí moeda aí no chat aí. Todo mundo coloca uma moeda. Quando a Natália mandou eu abrir a mão, que eu abri, Natália, atendi aí, não é uma moeda. É um dado. Olha aí, ó. É um dado. Não é uma moeda, é um dado. Certo, gente? Então, moeda nunca existiu. Maçã nunca existiu. Existiu um lápis. Certo? Luísa falou que viu direitinho um tijolinho. É um dado, tá vendo? Ó, número 3, número 2, 1, ó, 4, certo? O processo de investigar, ele é uma definição da filosofia. Dentro de um contexto lógico, mesmo tendo vários filósofos matemáticos, que eles foram filósofos e foram matemáticos, mesmo dentro dessa lógica, a filosofia ela não aceita alguns parâmetros de lógica, de exatos. 2 mais 2 é 4. Morreu. Pronto. 2 mais 2 é 4 e não permite que você reflita, que você pense. Então, isso não é filosofia. Isso é regra. Isso é exatidão. 2 mais 2 é 4. A filosofia aceita. É isso mesmo. Mas não é um contexto filosófico porque não permitiu você a pensar. Só que se você parar para pensar, você vai observar que você só sabe que 2 é mais 2, que 2 mais 2 é 4. Por quê? Porque você é um ser pensante. Um ser irracional não consegue identificar que 2 mais 2 é 4. Não consegue. Então, já parte mesmo da lógica que você só exerce esse papel lógico por você ser um ser filósofo, um ser pensante. Ah, Reginaldo, eu não sou um ser filósofo. Mas você é um ser pensante. Um ser filósofo não quer dizer que você é aquele que estudou filosofia só para que ela seja o norte de sua vida. Seja a sua carreira de trabalho. Não é isso. Mas você é um ser pensante. Certo? Continuando. Assim, a filosofia pratica a razão de modo diferente das ciências, pois em vez de se concentrar em explicar o mundo, ela procura conhecer. Conhecer. Vou até grifar para depois eu falar. Procura conhecer. Acima de tudo, o modo como as diferentes explicações são feitas. Certo? Quando termina, porém, em contradições de sentido, ela ainda difere do comportamento geral dos outros seres, uma vez que tem a consciência de sua construção, de suas construções, não são retratos do mundo, mas possibilidades de alinhar, de iluminar a existência sem a pretensão de oferecer respostas definitivas e únicas. Essa prática racional em que o próprio pensamento é tomado como alvo de investigação chama de reflexão,
certo? De reflexão. A reflexão refere sobre si mesma, volta-se para a sua própria atividade. Dessa perspectiva, temos condições de propor uma definição de filosofia. Qual é a definição de filosofia, gente? A filosofia é uma reflexão sobre o pensamento em sua atividade de compreender a existência ou de elaborar sentido para a existência. Ou compreende ou cria. Isso é consciência, isso é possibilidade, isso é razão, isso é reflexão. Eu não vou deixar vocês serem aprovados esse ano se vocês não entenderem o que é isso. Filosofia é pensar, refletir. Kailane disse que ama a filosofia por isso. E Maiara disse que para onde ela vai tem filosofia. E Maiara está totalmente coberta de razão. Não é isso, Alessandro? Porque para onde você for, que você pensar, tem filosofia ali presente. Isso é filosofia. Tudo aquilo que eu penso, né? Discuto. Ei, não é assim não. Ah, mas minha mãe falou que virar a chinela de cabeça de embocada, de cabeça para baixo, ó. Chinela agora tem até cabeça. Mas virar a chinela de colocar ela embocada, a mãe vai para o inferno. Ou morre, sei lá. Todo mundo disse isso. Tem gente que tem medo. Ah, mas isso é superstição, eu não acredito nisso. Depende. Aí é uma questão sua. Ou você entende ou não. Eu vou ler aqui, abaixo da definição, e eu queria que alguém colocasse o nome aí, quem gostaria de ler. Para que quando eu terminar a leitura, a pessoa continuasse. Quem gostaria de ler, coloca aí, eu quero, por exemplo. Vamos lá. Outras definições de filosofia são possíveis porque, na realidade, existe mais de uma filosofia. Certo? Há uma constelação de filosofia no plural. Há mesmo quem afirme haver tantas filosofias quanto são os filósofos. Há ainda quem use a imagem da filosofia como ilhas espalhadas no oceano da razão. Certo? Algumas dessas ilhas nem sequer se aproximam, outras são vizinhas. Todas, porém, são ligadas pela água. Pela água. Qual é a água, gente? Quem não estiver acompanhando a leitura, já sabe para onde vai. Né? Pela água da razão. Por mais que tenha ilhas, né? Vocês sabem o que é ilha, né? Por mais que tenha ilha, mas todas as ilhas elas são circuncidadas, né? Todas são circuladas, são mesmo separadas, mas acaba sendo cercada pela mesma coisa que é água, senão não é ilha. Então, dentro dessa perspectiva, a filosofia parte desse princípio. A água seria a razão. Que vai discutir com Pedro Henrique, porque Pedro tem um pensamento diferente de Mateus, certo? Diferente de Rebeca. Esses pensamentos de todos vocês, diferente de Otávio, de Nilson, todos esses pensamentos, eles acabam sendo o mesmo. Porque eles são pensamentos diferentes, mas são pensamentos de seres racionais. Então, dentro dessa logística, dentro desse pensamento dos seres racionais, né,
nós temos a certeza de que a razão, ela está existindo ali, interligando um pensamento com o outro. E aí a gente falava sobre razão e nos refletimos. Quando brigamos com outra pessoa, quem é que tem a razão? Quando eu brigo com outra pessoa, eu tenho a razão. Mas aquela pessoa que briga comigo, ela também tem razão. O que é razão? Razão é você pensar. Razão é você refletir. Então, todo mundo tem razão. Agora, quem está certo e quem está errado, aí é outros 500. Que a questão de estar certo e estar errado parte de outra lógica, parte de outro princípio. Então, a definição de filosofia, guarde aí na cabeça de vocês, não esquece isso, gente, não esquece. Filosofia apresenta você pensar, refletir, ter razão. Como é que eu consigo? Né? Como é que eu consigo ter razão? Usando os aspectos da filosofia. Reginaldo, o que é que a gente vai trabalhar em filosofia? A gente vai trazer um tema, discutir ele, uma aula. Essa discussão em si já é filosofia. Se eu trouxer aqui, por exemplo, um tema, um dos temas mais polêmicos, que nunca deixou de ser, nem nunca vai deixar, né? Política. Aborto. Cada pessoa vai ter uma defesa sobre a política, sobre o que é o aborto. Alguns são a favor, outros são contra. Outros detestam política, outros amam, se matam por política. Um tema sobre ética. Isso aí é filosofia. Né? Então, a definição de filosofia, eu tenho certeza que vocês já conseguem captar. Porque durante esses 2 bimestres que estamos finalizando aí, nós discutimos sobre essas definições. Então, é isso. A gente vai trazer alguns temas, discutir sobre eles, trazer quais os filósofos que eram contra, que eram a favor daquela temática, e cada um vai chegar a uma razão própria de si. Eu não vou convencer vocês. Vocês já têm as suas próprias convicções, convencimentos de si. Já temos. Se você não tem convicção, você está numa zona muito complexa, que é a possibilidade... Ok, Gabriel, tranquilo. Que é a possibilidade de você ser alienado. Alienado. Coloca aí no chat, alienado, o nome alienado, para não esquecer. Coloque no chat, coloque no caderno e circule aí, na disciplina de filosofia, o nome alienado. Coloca aí, ó. Todo mundo coloca alienado aí o nome. Reginaldo, o que molesta é alienado. Alienado, minha esposa gritou lá da cozinha que é levado pela cabeça dos outros. Exatamente. Minha esposa é uma filósofa, viu? Também. Não é isso, Paulo? O filho também. O filho diz que também é filósofo. Então, gente, um ser alienado é aquele que vai na cabeça dos outros. Disse Natália e Paulo. Que quem vai na cabeça dos outros é piolho. Então, aqueles que não têm as suas próprias convicções, você deixa se levar pelo outro. Né? Então, quando você não tem as suas próprias convicções, você acaba sendo um ser alienado, Luísa. Então, tudo que os outros dizem é verdade. Então, que eu vou para uma pregação, eu vou até usar agora a religião aqui agora. Vou para uma pregação e lá
O pregador, que pode ser de qualquer credo religioso, falou tanta coisa, nossa, é isso mesmo, né? E a pessoa ficou abestalhada, alienada. Pois é, Natália, é isso. A aula é isso. É discutir. Aí você vai para uma pessoa que é alienado, só falta ficar louco por aquela pessoa, idolatra aquela pessoa, só tem aquela pessoa na sua vida. Né? E acaba sendo alienado porque não tem as suas próprias convicções. Eu sou um professor. Eu sou um formador de opinião. Formador. Não quer dizer que eu estou aqui para alienar vocês. É a minha opinião. Quando eu expressar a minha opinião para vocês, vocês seguem ela ou não? É a minha. Certo? Quando Natália vier com uma discussão defendendo o que ela pensa, para Guilherme, para Elias Guilherme, para Mateus, né? Para Nicolas. Eu não consigo ver todo mundo aqui não, pessoal, viu? Mas alguns que eu vejo, que eu estou vendo aqui, Francimária, Ana Beatriz, aqui na minha lista aqui, que é uma sequência que eu vejo aqui no computador. Por isso que eu não falo o nome de todo mundo, porque não dá para ver todo mundo. Mas quando cada um dá uma explicação, cada um já tem o seu modo de pensar e de agir. Isso é filosofia. Ah, meu Deus, eu não consigo aprender filosofia. E é. Filosofia é quando você não tem suas próprias convicções e é alienado pelos outros. Filosofia é reflexão. Filosofia é modo de pensar, de refletir, de discutir. Tudo é filosofia. Né? Vamos lá, leitura. Alguém vai me ajudar a ler ou não, gente? E aí, nem adianta, né? Eu perguntar a vocês se querem me ajudar, porque está no fim da aula já também, tá? Já está encerrando. A aula passou bem rápido. Então, gente, aqui eu fui olhar a hora agora e falta só 3 minutos, né? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É 9h30 que termina. Pronto. Então, aqui, a nossa aula é isso, sobre uma breve explicação sobre o que é filosofia. Qual é a atividade que Reginaldo vai querer? Por mim, a gente nem fazia atividade, né? O que vale é o que está entrando aqui, ó. Não é nem o que está acabando, Natália. Já pensou? Já está acabando, calma aí. Vou só concluir aqui. Não me interessa muita atividade, o que interessa é o que entra aqui na cabeça de vocês. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele vai ser postado no YouTube, na TV S. Lordão. Ele vai ser postado exclusivamente para vocês. Então, vocês vão deixar abaixo, eu estou fazendo aqui, ó, deixando aqui abaixo, porque vai ser assim. Deixe aqui abaixo um comentário definindo o que você entende por filosofia. Aí a Amanda disse que lacrou. Fechou, não foi? Amanda. Coloque aqui abaixo um comentário sobre filosofia. Aí a Eduarda já respondeu aí, ó. Eduarda Pedrosa. Disse que é modo de pensar, é sabedoria. Deixa lá um textinho, gente. Reginaldo, deixa quantas lá no comentário. Não vou deixar. Não vou pedir que você deixe uma quantidade de linha. Mas não coloque somente uma palavra, não. É sabedoria, mas é o quê? É modo de pensar. Faz um textinho lá. Vai lá no Google. E lá no Google é certo? Não é. Não vai, gente. Não precisa ir lá no Google, não. Galera massa, inteligente, top dos tops, só tem vocês. Então não adianta você ir pescar na internet uma coisa que já está aqui, ó. Na cabeça de vocês. Tá certo? Não vai no Google, não. A cabeça de vocês já responde isso. Então, essa foi a nossa aula de filosofia. Estou encerrando. A atividade é deixar um comentário aqui abaixo no YouTube.
certo? Se inscreve no canal, compartilha, ativa lá o sininho, dá um joinha, ajuda aí o canal lá. Deixa seu nome. No final, deixa seu nome. O link, Vitória Graziela está perguntando, o link, Graziela, ele vai ser gerado. Quando a aula termina, é que ele gera o link, que ele finaliza, limpa toda a gravação, aí eu vou postar. Ele não está postado ainda, entendeu? Porque ele não foi ao vivo. Mas assim que ele tiver, às vezes eu faço ao vivo a aula, viu? Em tempo real, pelo YouTube também. Mas hoje não, a transmissão não foi ao vivo, não. Mas vai ficar lá, vou postar lá e você deixa abaixo o seu comentário. É a atividade da semana. Semana que vem será a nossa revisão para o segundo simulado 2021. Gente, ó, um beijo e até a próxima aula.